Queridos professores, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Obrigado por sua presença, pois estamos mais uma vez para comentar na lição de juvenis, a lição de número 9. Esta, por sua vez, que vai comentar sobre o Evangelho de João. A nossa lição, nesse trimestre, nós estamos fazendo uma viagem pelo Novo Testamento e os irmãos já passaram aí pelo Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e agora chega o Evangelho de João. Este Evangelho que é peculiar, né? Eu costumo dizer que é Evangelho de Jesus escrito por João, já que nenhum dos discípulos tem o Evangelho, as palavras de salvação, as boas novas do Senhor. São as palavras de Jesus, mas contadas por eles mediante inspiração do Santo Espírito de Deus. E aí, nessa lição que nós temos, vocês que já trabalharam com os vossos adolescentes aí de 15 a 17 anos, sobre os demais evangelhos que outrora já foram comentados, agora tem a oportunidade de comentar sobre este Evangelho de João. Né? E que, se der para você fazer uma ponte entre o que João comenta no Evangelho com as cartas que ele escreve, 1ª, 2ª, 3ª João, vai ser ótimo, vai ser uma bênção. Mas se não der, certamente o tempo que você vai precisar para expor ainda vai faltar, porque este Evangelho, ele é muito interessante. Então, nós temos aqui como o nosso título para hoje, o Evangelho de João. A leitura bíblica em classe que os irmãos vão aproveitar para esboçar a lição propriamente dita está em João, capítulo de número 1, versículos de 1 a 18, e João, capítulo 14, versículos 6 e 7. Dentro dessa lição, é claro que a gente não pode fugir dos objetivos, porque muitas vezes a lição ela é bastante extensa, a gente acaba pegando alguns atalhos e foge dos objetivos. Então, objetivo é para ser atingido, é o alvo que aí aparece para vocês saber a que público é destinado o Evangelho de João. Vocês já viram que Mateus foi escrito para os judeus, que Lucas escreve o evangelho que leva seu nome para Teófilo e que Marcos escreve, aproveitando que era grego, para aquelas pessoas que precisavam entender que Jesus era o Senhor. E ele aproveita a sua forma, né, de escrever no grego para tais pessoas. E agora a gente vem com João escrevendo para mais um grupo de pessoas que vão além daqueles que foram atingidos por Mateus, por Marcos e por Lucas. Conhecer a linguagem utilizada pelo autor é um objetivo difícil, né? A gente consegue fazer essas abordagens, mas não é um objetivo fácil conhecer a linguagem utilizada. Por isso, é preciso que os irmãos atentem para aquilo que está exposto na lição. E, por fim, identificar as características de Jesus mais enfatizadas no livro. Também não é fácil, embora a gente vá abordar muito com os irmãos algumas características que aparecem aí nesse capítulo de número 1, no capítulo de número 14, que vai se repetir ao longo do livro de João, mas do Evangelho, segundo escreve João. Mas que também não é fácil, porque você, como professor, deveria ler todo o Evangelho para poder captar as características que identificam Jesus neste Evangelho, tá bom? Então, vamos começar, propriamente dito, algumas sugestões pedagógicas, algumas sugestões aqui de aprofundamento teológico, para que você possa trabalhar com os seus alunos algumas coisinhas a mais do que está na lição propriamente dita, tá ok?
Muito bem. Então vamos começar, por exemplo, com o primeiro capítulo do Evangelho de João. Vocês têm aí que o comentarista ele traz na leitura bíblica em classe de 1 a 18. E quando vocês começam a fazer a leitura, seria interessante que vocês fizessem essa leitura responsiva com os vossos alunos, e já começa João dizendo para aqueles que vão ouvi-lo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vocês percebem uma diferença enorme de Mateus, de Marcos e de Lucas. João não está preocupado com genealogia, não está preocupado aqui com trazer aquelas introduções. João ele já entra no assunto propriamente dito. Isso porque João estava enfrentando uma grande avalanche dos gnósticos. Pensa comigo, você que é professor, analise agora. Qual foi o último culto que você foi? Não sei se no meio da semana ou se no domingo passado. Qual foi o último culto? Lembrou? Ok. Segunda pergunta. Qual foi a leitura bíblica que o pastor ou pregador ele fez? Percebeu da dificuldade? Você não consegue lembrar direito de uma semana que foi exposto a palavra de Deus. Agora imagina a preocupação de João com os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Por que, irmão Gastone? Vamos lá. Jesus morre lá por volta do ano 30 da nossa era cristã. A gente não vai entrar em detalhes aqui com exatidão, já que é uma discussão 30, 33 da era cristã. Ok? Vamos lá. Os livros, os evangelhos escritos, eles vão ser escritos após o ano 50 da era cristã. Então, imagina aí. Eu não tenho aqui a exatidão de quando foi que o Evangelho de João foi escrito, mas coloca aí, depois do ano 50. Do ano 30 para o ano 50, são 20 anos de exposição oral, sem escritos. E isso João está enfrentando um grande problema, que são os gnósticos, batendo de frente com a divindade de Jesus. João, ele não é que Mateus perdeu tempo, Marcos perdeu tempo ou Lucas perdeu tempo, mas João, ele vai direto ao assunto. Jesus é Deus. Simples assim. Ele já começa a bater de frente com os gnósticos. E aí, caro professor, você pode trazer como paralelo a essa lição sobre o gnosticismo, que era justamente o que João e os demais apóstolos estavam vivenciando e combatendo no período. É claro que, quando você vai falar de gnosticismo, vai entrar naquilo que já está na lição, que era o combate às heresias. Dentre as heresias que estavam sendo combatidas, uma delas era a negação da divindade do Senhor Jesus. E essa negação trazia sérios problemas para a igreja, não é? E por isso João já começa na exposição do evangelho que leva seu nome, trazendo essas considerações. Analisando ainda o capítulo 1 do Evangelho de João, vocês vão perceber alguns títulos que ele traz para Jesus, né? Então a gente colocou aqui alguns títulos só para enfatizar. Jesus, no primeiro capítulo, é chamado de Verbo. Então, ele já é o Logos, a palavra de ligação. Ele é chamado também de vida, que o autor ele coloca João 14, 6 e 7. No João 14, não se turbe o vosso coração, e depois chega lá para eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas no capítulo 1, João já tem esboçado: Jesus é a vida. Ele é a luz. E quando a gente vai fazer o paralelo do Evangelho de João com as cartas de João, as cartas universais, nós vamos perceber os mesmos títulos sendo trabalhado também nessas cartas universais. Por isso que, se você puder, as cartas são rápidas de serem lidas, você pode fazer essa ponte.
Mas se não der, certamente trazer aqui o Evangelho de João em 1 hora de aula não é fácil, não é de fácil tarefa, mas certamente vai ser muito rica e muito gloriosa. Além de ser o verbo, além de ser vida, além de ser luz, João traz ainda no capítulo 1 que Jesus é o Cordeiro e vai trazer à tona o João Batista. Né? E aí, João evangelista, apóstolo, e trazendo à tona João o Batizador, o Batista. Tem também, ainda como título no capítulo de número 1, Jesus como Rabi. Ainda como título, Jesus como Rei. E, por fim, o que mais eu gosto, Jesus como Filho do Homem. Então, só no capítulo 1 você vai encontrar essa série de títulos atribuídos a Jesus, e é claro que vai passando pelos capítulos essa forma de João trazer quem é Jesus. Então ele vai, a cada capítulo, ele vai trazendo uma avalanche de informações. Mas vamos pegar aqui. João, no seu esboço, que aí vocês vão trabalhar isso também, o comentarista ele trabalha um esboçado do livro de João. Vocês podem pegar qualquer Bíblia de estudo e que vai estar lá o esboço do livro. O comentarista ele sugere a Bíblia de estudo pentecostal, na sua forma esboçada. Não há essa obrigação de seguir esse esboço, mas é muito interessante que assim o siga. Contudo, que você tenha esse passo a passo de como o livro de João, como o Evangelho de João, ele foi dividido. Mas é muito interessante. Por quê? Porque João ele vai trazer para a gente uma forma que Mateus, Marcos, Lucas, eles não conseguiram trazer. Então ele começa trazendo aí os títulos de Jesus, as características de Jesus. No capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus, Jesus indo para a festa, indo para casamento. Olha, Jesus passando pelo templo, fazendo purificação. Capítulo de número 3, Jesus com um encontro fora do comum, né? Nicodemos vai ao encontro de Jesus. No capítulo 4, agora é a vez da mulher samaritana, não há preocupação de dizer o nome da mulher, mas Jesus vai para Samaria, quebra o protocolo, ele está saindo lá da Judéia, vai para Galiléia, mas precisa passar por Samaria, tem um encontro lá com uma mulher e depois de se encontrar com esta mulher, trazer a verdade, a luz, mostrar que não só era o verbo, era o rei, era o filho do homem. Esta mulher vai anunciar aos outros, Jesus permanece lá por alguns dias e anuncia para os samaritanos. Então, é um evangelho que mexe com a gente, glória ao nome de Jesus, e ainda dá continuidade. Só para ter uma noção, dos 3 anos de ministério de Jesus, vocês vão perceber que há uma divisão enorme nos demais evangelhos, mas em João, no capítulo de número 11, que vocês vão ter o episódio com Lázaro, capítulo 12 já é a entrada triunfal. Do capítulo 12 do Evangelho de João até o restante, nós estamos falando da reta final do Senhor Jesus aqui na Terra. Tá? Então, até o capítulo 11, 3 anos. Capítulo 12, a semana final. E é claro, depois, né, aquele período em que Jesus ressuscita, passa com os discípulos, mas a gente tem ali já um evangelho que vai direto ao ponto. Direto ao ponto. Isso porque o grande combate às heresias, o grande combate ao gnosticismo foi preponderante para que João escrevesse, inspirado pelo Espírito Santo, pudesse trazer as narrativas. Perdão pelo tempo que aí tomei de vocês e não entrei propriamente dito no 3º e 4º ponto, onde nós temos a identidade de Cristo como verbo, ele como filho de Deus e ele se mostrando como o eu sou, que é claro, vocês poderão trabalhar de forma mais significativa com os vossos alunos. Por fim, no 4º tópico da lição, aqui aparece Jesus como a
verdade. E aí é um momento muito gostoso de vocês trabalharem Jesus como verdade absoluta e já enfatizar o relativismo moral, já enfatizar verdades que estão sendo colocadas de forma espontânea para a igreja, tirando a verdade absoluta que é Jesus. Cuidado, aproveite esse momento para trabalhar Jesus como a verdade. Não é? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te use poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.